Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim.
paz. É bom poder visitar a sua casa, poder fazer essa visita, nessa transmissão online. Nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, uma cidade que fica no sul de Minas Gerais, próximo à cidade paulista de Águas de Lindóias. E nós, nesse momento, nessa transmissão, nós temos o privilégio de visitar a sua família, de orar por você. Você pode enviar o seu pedido de oração aqui nos comentários do Facebook da nossa transmissão, e nós teremos maior alegria de interceder por você. Nossa equipe está anotando os pedidos nesse momento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos porque lançamos mão desta hora, neste momento, nessa transmissão online, de uma reflexão de Tua Palavra e também de uma visita a cada família. Em nome de Jesus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, pedimos a bênção do Senhor a cada família que nos acolhe, a nossa equipe que está aqui trabalhando para que esta mensagem chegue até cada família. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos e cremos que é o Teu Espírito Santo que nos move. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O nosso pastoral de quarta-feira, normalmente nós temos as nossas participações musicais e sempre nós convidamos alguns irmãos e irmãs para participarem conosco. E hoje nós convidamos o Marcelo e a Luri, um casal de nossa igreja, que vão participar com a música que louva, engrandece o nome do Senhor e que edifica o povo de Deus. Então os irmãos estarão ministrando o cântico nesse momento. Pois
Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor neste momento, e o tema da palavra desta noite, com a qual nós entendemos o Senhor, que é edificar cada um dos irmãos e das irmãs que nos acolhem nesta hora. Vamos buscar na história de um personagem bíblico chamado Jó, no livro de Jó, nos 3 primeiros versículos do primeiro capítulo de Jó. E nós encontramos a seguinte palavra em Jó capítulo 1, de 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E também nós vamos mesmo no livro de Jó, lá no último capítulo, no capítulo 42, versículo 1 ao versículo 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê o privilégio de termos a Tua palavra em nosso coração, de recebermos a Tua palavra em nossa vida e sermos desafiados a uma vida prática. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da palavra, conforme anunciado, é riscos de uma vida equivocada. E tem como pano de fundo a própria história desse personagem chamado Jó. Bom, para começarmos a meditar e ter uma reflexão sobre tudo isso, vamos pensar na palavra equívoco. O que é um equívoco? Bom, eu vou buscar nos dicionários e encontro que equívocos são erros, são precipitações, são enganos, compreensão enganosa. Equívocos são mal entendidos. Tudo isso é equívoco. Para nós prosseguirmos a nossa meditação e chegarmos à conclusão dos riscos de uma vida equivocada do ponto de vista espiritual. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e é um texto bem conhecido, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Todos nós sabemos disso. Nós já ouvimos dezenas, centenas e até milhares de mensagens bíblicas. Eu mesmo, ao longo de mais de 30 anos de ministério, tenho ensinado muito sobre a importância da fé. Aliás, o texto de Hebreus, ele é um texto que fala, o capítulo 11, fala de viver pela fé, e aqueles homens e mulheres que desenvolveram a sua vida, que tiveram os seus empecilhos, as suas dificuldades, mas encararam as suas crises e os seus desafios, olhando para Deus, e conseguiram vencer e entrar para a galeria dos heróis da fé. Eu penso que
é possível que as pessoas, mesmo ao se aproximarem de Deus, ainda assim não acreditam e nem conseguem dimensionar o poder do Senhor na sua vida ou na sua história. E se eu fizesse essa pergunta para cada um de vocês, você acha possível alguém se aproximar de Deus? Eu vou até dizer assim, alguém está na igreja ou numa igreja e não ter um conhecimento, não ter uma experiência pessoal com Deus. E eu tenho encontrado muitas pessoas assim. Muitas pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não permite que o Espírito Santo haja no coração a ponto de serem transformadas por essa palavra poderosa, mais penetrante que a espada de dois gumes. É muito fácil acreditar em Deus quando tudo corre bem na vida, mas nesse momento a grande verdade é que as pessoas estão duvidando do poder de Deus. Isto pode até parecer comum, mas as pessoas, elas entendem que Deus é uma espécie de idoso que está passando por um processo de Alzheimer e que de vez em quando elas vão ver, mas sem nenhum relacionamento, sem nenhuma intimidade com esse Deus. Isto pode parecer absurdo, mas a verdade é que quando a fé é provada, quando vem uma tempestade, para essas pessoas a fé desaparece. Ultimamente eu tenho conversado muito com pastores e com líderes e tenho acompanhado muitas lives e muitos ensinos de obras missionárias e de entidades que nos auxiliam na pastoral do dia a dia. E a grande afirmação dos últimos meses é que após a pandemia, muitas pessoas jamais vão voltar para a igreja. Algumas talvez até vão mudar de igreja, como se isso fosse solucionar seus problemas existenciais. Mas alguns, absolutamente, vão se distanciar de Deus. Isso já é esperado. E aí, quando vier alguma tempestade, quem sabe se lembrem que serviam um Deus e que tinham uma igreja que frequentavam. Quando as águas se agitam no coração, muitas pessoas se distanciam. Bom, mas o escritor de Hebreus, ele vai citando essa questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e tal, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Essa é uma verdade que tem aqui no livro de Hebreus, na afirmação de Hebreus. Mas não é sobre Hebreus que nós vamos tratar. Nós vamos conversar sobre os riscos de uma vida equivocada a partir do livro de Jó, analisando o livro de Jó e os acontecimentos. E não é surpreendente que esse livro, de fato, seja uma narrativa poética, e é claro que aqueles estudiosos da Bíblia dizem que o livro de Jó é uma saga, uma espécie de novela contado na poesia hebraica, tanto é que ele é classificado como um livro poético. Mas é desse livro, contando essa história, quer de forma de novela, ou de narrativa, ou de saga, ou de poesia, é que nós vamos tirar realmente uma reflexão desses riscos de uma vida equivocada. E, na verdade, o livro de Jó inteiro, ele é escrito visando explicar o problema da dor e sofrimento. Volta-se particularmente para o incrível relacionamento de um homem com Deus, e mesmo tendo esse relacionamento positivo, enfrentando dificuldades, enfrentando os sofrimentos da vida e sofrimentos intensos. Eu tomei o cuidado de ler o começo do livro, quando narra a prosperidade do personagem. Quantos
camelos, quantas juntas de boi, quantas jumentas. Como ele era conhecido naquele momento, todos comentavam da sua riqueza e classificavam que Deus tinha abençoado a sua vida com todos aqueles bens. No entanto, quais são os riscos que nós encontramos, ou os riscos de uma vida equivocada que nós encontramos nas páginas ou nos capítulos da história de Jó? O primeiro equívoco é o equívoco de Satanás. Nós temos esse personagem que aparece. Ele é tão equivocado, é tão enganoso a sua afirmação, que a partir do versículo 9 do primeiro capítulo, ele já diz: olha, eu vi teu servo Jó, Senhor, e estava rodeando a terra, e eu vi. Então, você vê como ele é fiel a mim. Sim, mas o Senhor deu tudo para ele. Então, o equívoco de Satanás era entender que o que aproximava Jó de Deus era de fato a bênção que Deus tinha lhe dado da prosperidade. É claro que quando nós baseamos a nossa experiência pessoal com Deus, diante do fato de que Ele nos dá bênção, de repente nós podemos perder tudo. Eu tenho visto muitas pessoas contarem como bênção o fato de possuírem bens, possuírem carros, veículos, passeios e grandes festas e grandes acontecimentos na vida e grandes investimentos. E, no entanto, essa pessoa, se ela vier a perder tudo, ela vai continuar temente a Deus? O caso de Satanás aqui era um caso de questionar a vida de Jó. Bom, o conceito que está por trás, e é um conceito equivocado, é que bens são sinais de proximidade com Deus, de intimidade com Deus. Então, o primeiro equívoco aqui é o de Satanás. O segundo equívoco, e aí a partir do capítulo 2, versículo 9 em diante, o segundo equívoco foi o equívoco da esposa de Jó, quando ela percebe que o marido está doente, cheio de enfermidades, cheio de tumores, quando ela percebe que já tinha perdido todos os filhos, perdeu todas as juntas de boi, perdeu todos os seus bens, toda a sua propriedade. Então ela começa a entender que era necessário um outro caminho. Esse caminho com Deus não deu certo. Então o caminho é: amaldiçoa o teu Deus e morre. O melhor caminho para ti, Jó. E esse é um conceito equivocado, já que você está enfrentando uma tempestade, que Deus não foi o suficiente para a sua vida, que Deus não foi o suficiente para lhe dar libertação, que Deus não foi o suficiente para encher o seu coração da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Então eu diria que até muitos se afastam de Deus por causa de perdas que sofrem. Alguns anos atrás eu acompanhava uma família e perdeu um ente querido. E aquele ente querido era uma pessoa assim, liderança na igreja e tal. E aquela família me questionava: por que Deus deixou acontecer isto? Se Ele era tão bom. Eu sempre vejo as pessoas quantificarem as suas dificuldades na vida diante de Deus e pensar assim: bom, se a pessoa tem problemas, ela não merece ter problemas, ela não merece sofrer. E se ela está sofrendo, é porque Deus não é bom o suficiente na vida dela. E era essa concepção da esposa de Jó.
Pensava ela que talvez tudo fosse uma brincadeira de Deus. Mesmo vivendo ao lado daquele homem tantos anos, vendo a sua integridade e a sua fidelidade para com Deus, ela achava que talvez aquilo não passasse de uma brincadeira, não passasse de uma fantasia. Deus não está nem aí com você. Essa é a concepção da esposa de Jó. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, o próprio Jesus ensina que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O apóstolo Paulo, conversando com os cristãos de Filipos, escrevendo aos filipenses, e passando uma dificuldade, prisão, enfermidade, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se por um lado Satanás estava equivocado sobre a fé e a fidelidade de Jó, a esposa de Jó, que usufruiu anos e anos das bênçãos que Deus tinha derramado sobre ele, da prosperidade que Deus deu, naquele momento, ela é colocada em xeque e ela só encontra uma solução: esse homem vai ser melhor morto do que vivo. Ou seja, ela não consegue olhar para frente e ver um Deus agindo, um Deus mudando a história. Mas há um terceiro personagem, ou personagens, que passam risco de uma vida equivocada. E esses são personagens que estão lá no capítulo 11, versículo 13 até o 20. São os visitantes que vieram trazer uma palavra de conforto a Jó. São amigos, vamos até usar entre aspas, que tinham uma concepção teológica diferente do que a palavra de Deus ensinava. Zofar é um desses amigos. Ele faz uma argumentação perfeita para convencer Jó que alguma coisa estava errada na vida, porque eles conheciam o Jó próspero, o Jó, um homem rico e poderoso, o Jó fiel a Deus, o Jó que tinha uma família bonita, o Jó que tinha prosperidade, o Jó que andava com Deus, o Jó que temia Deus, que até olhava para os filhos em um dado momento de uma festa, e que talvez bêbados pudessem até blasfemar contra Deus, e eles estavam acostumados com esse Jó, que diante do Senhor, adorava o Senhor e pedia perdão pelos próprios filhos. Mas agora ele está olhando, eles estão visitando para fazer essa palavra de conforto. Então os amigos de Jó não tem outra palavra a dizer: que pecado você cometeu? Porque de fato você cometeu algum pecado. Passaram a julgar suas dores, começaram a questionar sua fé, e talvez você não conheça realmente Deus. Isso é castigo que veio de Deus para você. Então essa é a concepção teológica de muitos. Um acidente acontece, isso é castigo de Deus. Esta semana eu estava acompanhando o caso de uma jovem dessas influencer que habitava as redes sociais lá do Paraná, muito popular, comprou uma moto nova, super poderosa, e nem sabendo conduzir aquele veículo, e se envolveu num acidente e veio perder a vida aos 22 anos. Não faltou gente para dizer que aquilo foi castigo de Deus. Eu diria que foi uma fatalidade que ceifou a vida de uma jovem com todo um futuro pela frente.
Eu diria, e como eu vi a entrevista de uma tia dizendo que foi fruto de suas escolhas, fez escolhas erradas, foi fruto de sua imperícia e de sua imprudência. Mas não vamos acreditar a Deus um castigo necessariamente, porque esse meu Deus é muito maior que todas as coisas. Qualquer coisa ruim que acontece na vida das pessoas, tem sempre alguém dizendo que Deus puniu. O presidente dos Estados Unidos perdeu a eleição para o seu concorrente e já apareceu a turma do Deus pesou a mão sobre a vida do presidente Trump, porque ele afastou as crianças de seus pais, filhos dos imigrantes. Não podemos acreditar a Deus coisas que são fruto das nossas escolhas. Agora, no caso de Jó, ele estava apenas passando por uma crise de sofrimento, um momento de provação intensa, angustiante, e ele chega a responder: eu sei que o meu Redentor vive, e que por último há de se levantar. Mas aqueles amigos de Jó tinham um equívoco. Esse risco de uma vida equivocada é olhar para Deus e dizer: o Senhor puniu ele, porque ele estava pecando. Você já ouviu frase como essa? Fulano de tal faliu. Foi vontade de Deus que isso acontecesse. Deus permitiu esse problema, essa doença, para despertar fulano. O Deus que eu sirvo, meu querido, minha querida, não age dessa maneira. O Deus que eu sirvo, quando vê as nossas escolhas erradas, Ele me diz: eu sei, eu estou controlando, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, mesmo que a casa tenha caído sobre os filhos de Jó, mesmo que ele tinha perdido a sua riqueza, o seu poder, a admiração dos seus vizinhos e amigos e até da sua própria família. Deus é um Deus bom, misericordioso, compassivo, bondoso e não muda. Deus é o Deus que se preocupou com o filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, quando aquele garoto é restituído à sua mãe, as pessoas gritavam: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus nos visita com cura, com restauração, mas também Ele nos visita com a sua misericórdia, a sua bondade, levando os seus queridos. Deus nos visita com vitórias, mas também Ele nos visita também nos permitindo derrotas na vida. Os amigos de Jó estavam equivocados sobre esse juízo que eles trouxeram sobre Jó. Mas existe uma quarta pessoa, um quarto personagem que está equivocado no livro de Jó. E este personagem é o próprio Jó. Ele pensou que Deus não fosse tão visível, embora ele o adorasse, ele o temesse, ele andasse de uma maneira íntegra, e quando ele perde tudo, depois Deus abre um diálogo com Jó e disse: sabe, fui eu que fiz isso, sabe aquele animal lá no meio do mar, fui eu que fiz, sabe aquela árvore, fui eu que fiz. E Deus foi fazendo uma série de coisas, foi dizendo uma série de coisas para Jó, numa narrativa de uma teofania, Deus falando com uma pessoa e dizendo quem Ele é e o que Ele faz. Fui eu que fiz. Agora observem bem, que quando ele chega no capítulo 42, ele mesmo vai dizer que ele vivia uma vida equivocada sobre Deus, quando ele diz assim:
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a sua experiência posterior a esta crise e sofrimento é muito melhor e muito maior e muito mais intensa, não apenas só na audição, mas a sua visão também é pela fé. Ele consegue enxergar a ação de Deus em todas as coisas. Aleluia. Como pode um homem íntegro, reto, temente a Deus, e não conhecer a bondade intensa de Deus? Este é o grande perigo que vive e que ronda as nossas vidas. Muitos só conhecem Deus porque ouvem falar dele, mas nunca tiveram uma experiência pessoal a sós com ele. Muitos se acostumaram com os discursos sobre Deus, mas jamais permitiram que Deus tomasse conta integralmente da sua vida. Há um personagem na Bíblia que me chama muita atenção, que também passou por essas experiências do ver, do ouvir e do ver. O profeta Elias. Quais foram os equívocos cometidos por Elias? Ele deixou-se abater pelo desânimo, cansaço e até mesmo por medo de algo ou alguém, no caso de Jezabel e Acabe. Depois de tantas experiências sobrenaturais, depois de ver um fogo descer do céu e queimar um altar, e ele levar realmente uma experiência que só um homem com Deus pode passar, mas Elias então se deixa abater pelo medo. Um outro equívoco, ele passa a caminhar sozinho, sempre tinha alguém com ele, um moço que o servia, que o ajudava. Ele abandonou este moço e ele passou a caminhar sozinho, ou seja, torna os momentos da sua vida mais difíceis. E o terceiro equívoco de Elias, ele foi egocêntrico, achou que era o único que estava lutando sozinho. E Deus diz a ele: olha, tem 6.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu quero dizer para você nesta noite: busque contemplar a beleza e a ação do Senhor na sua vida. Ele está aqui, Ele está na sua casa. Abra os olhos e veja a glória do Senhor se manifestar em sua vida, resplandecer na sua vida. Procure reagir de maneira a entender que Deus está controlando tudo e toda a história da humanidade. Que Deus o livre dos equívocos da vida, e que doravante você tenha uma experiência e um relacionamento pessoal com o Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma música com o casal Marcelo e Luri. Desde
confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. Louvado seja o Senhor. Esse momento é um momento de nós temos um tempo de intercessão, temos alguns pedidos aqui, mas antes da gente passar aos pedidos, eu gostaria de lembrar que no próximo domingo nós teremos as eleições municipais em todo o país. É um momento de escolhas que vão influenciar a nossa vida nos próximos 4 anos. Quer você queira ou não, a sua vida é influenciada pela administração dos municípios. E você vai escolher vereadores, prefeito, cada um que nos assiste aí na sua cidade local. Ore ao Senhor e faça a melhor escolha. E eu lembro de uma história de um imperador romano que ele queria criticar os senadores daquela época, que não estavam fazendo nada por Roma, que não estavam atuando como representantes do povo, e ele resolveu nomear um cavalo como senador. O cavalo chamava Incitatus. Essa história está nos livros de histórias, muitos conhecem essa história. Incitatus, então, ele teve o status de senador. Então perguntaram, mas o que o Incitatus vai fazer? Ele respondia, simplesmente ele vai fazer o mesmo que os senadores estão fazendo. Sabe, hora de escolha é hora de vermos o que é melhor para a cidade. Não para o candidato que nos deu uma sandália, uma cesta básica, ou nos levou para um exame, ou seja lá que tipo de favor que nos deu. É muito sério votar. Faça isso com responsabilidade. Então esta é a minha palavra pastoral a você que vai exercer seu direito de cidadania. Aliás, existe uma orientação sobre os horários de votação que estão amplamente divulgados aí, né? Tome cuidado, leve a sua caneta para votar na hora, não esqueça do seu título e seu RG, mas leve a sua caneta, uma caneta dessa aqui. Aqui na nossa igreja, quando as pessoas utilizam as canetas, elas são higienizadas uma a uma. Lava-se as canetas com álcool 70. Então, quando uma pessoa usa uma caneta, ela vai entregar para outra pessoa antes que essa caneta chegue. Nós temos dezenas de canetas disponíveis, a pessoa precisa assinar alguma coisa, essa caneta é higienizada. Só que numa eleição isso não acontece. Então, leve da sua casa. Aí você diz, mas como é que esse vírus pode estar numa caneta? Pode estar sim, você não sabe quem pegou antes de você, dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Então, faça isso, obedeça às orientações que têm amplamente sido divulgadas aí pelos meios de comunicação. E vamos orar pelo Lorival. Lorival está aguardando agora uma nova data para a cirurgia. Deus abençoe. Orar pelo César. Ontem eu estive visitando o César, ele está bem dentro de um quadro de alguém que passou por 3 cirurgias. Um abraço ao César, a Elaine. Amanhã ele retorna para tirar os pontos e ver como ficará o tratamento. Também nós vamos orar pela Arlete, a nossa irmã ali de Águas de Lindóia, que não está bem, está aguardando alguns exames, e que Deus agilize e que cuide da nossa irmã. E a nossa irmã Valdete também, nós vamos orar por ela. Hoje ela sofreu um acidente, uma queda, mas ela está bem, graças a Deus, e louvado seja o Senhor, porque tudo está bem. Um abraço para a Valdete, para o Celso. E orar também pela a Cássia, pede oração por uma parente que necessita da direção e da bênção de Deus. Vamos orar então, neste momento.
Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos deu a palavra correta e certa para esta noite. A nossa vida, essa tua palavra tem feito a diferença e tem transformado, tem mudado o nosso cotidiano. Nós te louvamos por isso. Ó Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a tua bênção, ó Pai, a tua direção sobre o Lorival. Nós pedimos que o Senhor entre com providência, agilizando o tratamento, a cirurgia que ele precisa fazer. Cuida dele, cuida de sua esposa, dos seus filhos, de sua família. Cuida, Senhor Deus, também do César. Eu te agradeço pela melhora, pela recuperação que ele tem tido, boa recuperação após as cirurgias, e amanhã que o Senhor acompanhe o retorno ao médico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também nós apresentamos a vida da nossa irmã Arlete, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, guarde e entre com providência para agilizar os seus exames. Também eu peço a tua bênção sobre a nossa irmã, a vida da nossa irmã Valdete, que o Senhor abençoe e que o Senhor também cuide para que não fique com nenhuma sequela, nenhuma dor maior desse acidente que ela sofreu, em nome de Jesus. Nós entregamos também a família da Cássia, especialmente a sua parente, que precisa de uma visita especial do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. Agora, Senhor, também eu oro neste momento pelas eleições em nosso país. O momento é um momento de preocupação com a segurança das pessoas, é um momento de preocupação com a contaminação, o contágio com a Covid, com o coronavírus. Em nome de Jesus, ó Pai, protege o povo brasileiro e dá sabedoria nas suas escolhas pelo Brasil afora, ó Pai. Prefeitos e vereadores serão escolhidos, que o Senhor conduza o povo ao melhor que o Senhor tem, sobretudo neste momento de dificuldades na área de saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, intervém. Em nome de Jesus nós pedimos. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor tenha misericórdia e bondade para conosco. Que o Senhor nos acompanhe sempre e nos dê a paz. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, e até a próxima oportunidade. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto.